Por incrível que pareça, a Venezuela já foi um país extremamente rico e poderoso. Nos anos 50, chegou a ter o quarto maior PIB do mundo. Sua economia era sólida e próspera, baseando-se principalmente na produção e exploração do petróleo. Chegou até a ser apelidada internacionalmente por Venezuela Saudita, em alusão à Arábia Saudita, devido à sua grande riqueza proveniente do petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo, e nessa época era classificada constantemente entre os 10 maiores produtores mundiais de petróleo. Mas hoje, esse país caribenho, que era tão rico, encontra-se em uma grande crise econômica e social, decorrente de vários fatores do passado. A Venezuela, ou oficialmente República Bolivariana da Venezuela, possui uma área de 916 mil km², sendo o 32º maior país do mundo em território, com uma população estimada de 28 milhões de habitantes, sendo que mais ou menos 87% de seus habitantes vivem na pobreza. Dessa maneira, é considerado o país mais pobre da América do Sul. Mas como a Venezuela ficou pobre, sendo que era tão rica? Por que a Venezuela está em crise? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Na primeira metade do século XX, a Venezuela já era um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas o poder de produção estava nas mãos de empresas estrangeiras, enquanto os governos se ocupavam de seguidas crises políticas. Em 1958, cai o regime militar de Marcos Pérez Jiménez. Com isso, em 1960, com um governo democrático recém-instalado, o ministro de Hidrocarbonetos, Juan Pablo Pérez Alfonso, lidera a criação da OPEP, Organizações dos Países Exportadores de Petróleo. A formação da OPEP foi muito importante para que a Venezuela tivesse o controle de seus recursos naturais. Na década de 70, a OPEP, que em sua maioria era formada por árabes e já desempenhava um papel de destaque no mercado global de petróleo e nas relações internacionais, resolveu suspender a venda de petróleo para os Estados Unidos e outros países que forneceram ajuda militar a Israel na Guerra do Yom Kippur. Essa decisão, mais a nacionalização do petróleo com a criação da indústria petroleira Petróleos de Venezuela, a PDVSA, beneficiou muito a Venezuela, que viu os seus lucros com a venda de petróleo quadruplicar. Dessa maneira, entre 1959 e 1983, a Venezuela viveu os melhores anos da sua história em termos econômicos. O desemprego no país se manteve na marca de 10%. No mesmo período, o crescimento médio do país foi de 4,3% por ano. A inflação se manteve menor do que a registrada em outros países da América Latina. Porém, os gastos públicos também se ampliaram, com a ampliação de rodovias, construção de prédios e hotéis luxuosos. O governo começou a gastar mais do que tinha, e que não era pouco, acarretando em dívidas. Viagens para o exterior também eram comuns nesse período, e os venezuelanos tinham como destino favorito Miami, nos Estados Unidos, que era vista como um paraíso do consumo. Os venezuelanos até ganharam o título de maiores consumidores de uísque do mundo, mas em nenhum momento desses anos mágicos eles pensaram em guardar recursos, fazer um fundo soberano, como por exemplo fez a Noruega, para resguardar a economia do país. Também não investiram em outras formas de renda para o país, ficando totalmente dependentes do petróleo. Para se ter uma ideia, de cada 100 dólares que entravam na Venezuela, 95 dólares eram provenientes do petróleo. O cenário, então, começa a mudar de maneira drástica na década de 90. A superabundância de petróleo não bem aproveitada na década passada deu início a uma crise da dívida externa e uma crise econômica de longa duração. Em 1995, a taxa de pobreza já estava em 66%, e a inflação, que anos atrás estava controlada, teve seu pico de 100% em 1996. Em 1998, o PIB per capita chegou ao mesmo nível de 1963. Ainda para piorar a situação, nesse mesmo período, a Venezuela passou por uma grande crise bancária.
Em 1999, o coronel Hugo Chávez assume o poder do país e usa a PDVSA para financiar a sua agenda política, tanto nacional como internacional. Outra medida de Hugo Chávez foi colocar militares em altos cargos da empresa ao longo do tempo, que não souberam gerenciar a PDVSA. Com isso, a produção de petróleo, que chegou a quase 3 milhões de barris diários, despenca, voltando para patamares de 80 anos atrás. Por mais que Hugo Chávez tivesse ideias diferentes dos governantes passados, ainda assim, o petróleo se manteve sendo o principal produto de exportação da Venezuela, não diversificando setores de exportação de outros produtos. Dessa maneira, enquanto os preços dos barris de petróleo estavam em alta, o governo aproveitou a entrada de dólares para importar bens que eram consumidos no país, além de financiar programas sociais. Mas, em nenhum momento, aproveitou para investir no desenvolvimento agrícola e industrial do país, como em anos anteriores. Ainda no governo de Chávez, foi criada a Petrocaribe, que consistia em uma aliança entre a Venezuela e os países do Caribe, com o objetivo das ilhas caribenhas comprarem o petróleo venezuelano por meio de pagamentos diferenciais, ou seja, abaixo do preço do mercado. Em 2012, Hugo Chávez é sucedido pelo atual presidente, Nicolás Maduro, que tinha o objetivo de manter uma política semelhante à de Chávez, mas o cenário encontrado no país apresentava uma realidade totalmente distinta da vivida pelo seu antecessor. Nesse período de transição entre governos, a Venezuela apresentava altos índices de inflação, chegando a ultrapassar 800% ao ano. Aproveitando que os preços dos barris de petróleo estavam bem acima da média, os mercados passaram a vender produtos essenciais a preços exorbitantes. Com tudo isso, a população passou a viver dias de pesadelo. Mas a situação ficaria ainda pior. Com a morte de Hugo Chávez em 2013, o país passa a enfrentar uma crise política e, consequentemente, um aumento da oposição internacional. A relação com os Estados Unidos, que já era bem controversa, fica ainda pior. Então, os Estados Unidos, que era o maior importador de petróleo venezuelano, começa a aplicar fortes sanções econômicas à Venezuela. Também nesse período, o preço dos barris começa a cair de maneira gradual, principalmente por causa da recusa por parte da Arábia Saudita e outros países da OPEP de diminuírem suas produções para manter os preços, além do aumento da produção do xisto pelos Estados Unidos e uma demanda menor do que esperado da Europa e da Ásia. Dessa maneira, além de não receber tanto dinheiro como recebia antes, quando os preços estavam em alta, a produção de petróleo venezuelana desacelera por causa da infraestrutura precária da PDVSA, devido à falta de investimentos no setor industrial. Com essa queda na produção e também escândalos de corrupção, fez com que o setor privado tivesse que importar cada vez mais, criando uma dependência dos produtos importados. Essa dependência, mais a queda da exportação de petróleo, fez com que produtos essenciais começassem a faltar nos supermercados, levando ao desabastecimento. O governo, então, começa a gastar muito dinheiro adquirindo dívidas públicas. Dessa maneira, a solução encontrada para cobrir os desfalques das contas públicas foi imprimir mais dinheiro. Mas essa solução fez com que a inflação aumentasse ainda mais, pois, com a impressão de mais dinheiro, fez com que a oferta da moeda se tornasse maior que a demanda, sendo necessário mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Esse cenário faz com que o governo, com o objetivo de manter o valor da moeda local, crie uma política cambial para controlar a compra de dólares pela população e obriga os comerciantes a venderem seus produtos abaixo do preço de custo, levando muitos à falência. Em 2016, o desemprego atinge uma média de 18%, sendo assim a maior taxa de desemprego da história da Venezuela. Tudo isso faz com que muitos venezuelanos saiam do país em busca de alimentos, remédios e uma melhor qualidade de vida. Em resumo, podemos dizer que a Venezuela não soube aproveitar seus momentos de glória, enquanto lucrava muito com petróleo. Fez opções econômicas equivocadas e em nenhum momento investiu no desenvolvimento de sua indústria ou em criar outras fontes de renda. Além disso,
A corrupção e irresponsabilidade fiscal do governo fez com que a Venezuela Saudita se tornasse o país mais pobre da América do Sul. Me diga nos comentários o que achou do vídeo, não esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo.